Fala galerinha, tudo bom? Nossa primeira aula de ligações químicas e hibridação. É uma aula muito teórica, tá galera? Então eu espero que vocês consigam acompanhar. Eu vou tentar, mastigar bastante, a gente vai dar uma aprofundadinha leve, nada muito pesado, mas vocês vão ver que na hora de fazer os exercícios é bem tranquilo, assim. É muito prático fazer exercícios de ligações. Essas primeiras aí de ligações iônicas é bem tranquila, tá bom? Então, dando início aí à nossa aula, tá? A gente vai trabalhar, deixa eu voltar aqui os slides que ele resolveu andar mais do que ele deveria. A gente vai começar pela regra do octeto. Quando a gente fala em regra do octeto, dá a impressão, para quem já ouviu falar, de que tudo se resolve na regra do octeto. E a gente vai ver que não é bem assim, tá? A regra do octeto, ela indicava que a maioria dos elementos químicos, quando vai fazer ligação química, ele se liga para se estabilizar. E aí a maioria deles ficariam semelhante a um gás nobre. E aí nós temos o gás nobre hélio, que se estabiliza com 2 elétrons, então átomos pequenos ficariam estáveis como hélio. E todos os outros gases nobres que são estáveis, que não precisam fazer ligações, a gente vai ver que alguns fazem, mas que não tem necessidade, eles não são obrigados a fazer, que se estabilizam então com 8 elétrons. Aí ficou a regra do octeto como a todo qualquer elemento tende a se estabilizar como um gás nobre. E a gente vai ver que não é exatamente assim não. Hoje a gente brinca que a regra do octeto deveria ser chamada exceção do octeto, que tem bastante elemento que foge um pouco essa regra. Mas aí a gente vai ver quais fogem e por que fogem. Então, de um modo geral, pro aluno do ensino médio, boa parte dos compostos, e no ensino médio regular, principalmente, a gente vai acabar trabalhando com elementos que estão dentro da regra do octeto, alguns fora, mas a gente vai sinalizando quais que a gente vai ter que trabalhar, quais que você tem que se lembrar que fogem à regra do octeto. A maioria, realmente, no ensino médio, a gente acaba trabalhando dentro do octeto. Mas antes disso, por que um elemento liga a outro, Qual a finalidade de um elemento se ligar a outro? É simples. Quando os átomos estão isolados aqui, tem átomos isolados, eles estão com pouca estabilidade na maioria das vezes. Volto a falar, tirando gases nobres, que realmente vivem praticamente na forma isolada e muito bem, obrigado, os outros elementos químicos, eles têm uma necessidade de se ligar a outros, ou aos elementos químicos iguais, então formando moléculas simples, O2, O3, H2, N2, ou elementos químicos diferentes, tipo NaCl, H2SO4, NH3, e isso estabiliza esses elementos, e aí você vê que a energia fica menor, eles sozinhos são mais energéticos, portanto menos estáveis, e quando eles se juntam, a energia cai, eles acabam liberando uma quantidade de energia, porque eles ficam estáveis. Então, desse slide, basta você lembrar o seguinte: átomos isolados, com exceção de gás nobres, normalmente não são tão estáveis. Quando a gente faz uma ligação, seja ela iônica, metálica, covalente, a tendência é que eles sofram uma estabilização e aí consigam ficar na natureza mais facilmente. Eles conseguem conviver na natureza de forma mais, como é que eu vou dizer, sem grandes alterações químicas, Até vão reagir se a reação normalmente tende a ser favorável, aí eles acabam reagindo. Algumas a gente vai ter que forçar a barra para acontecer. Então, de um modo geral, elementos químicos, quando unidos a outros, tendem a uma maior estabilidade. E aí a gente vai ver alguns casos de elementos que são estáveis com menos de 8, É aquilo que eu falei, tem octeto que é para mais, tem octeto que é para menos. Então, aqui alguns exemplos, não são todos. O berílio, por exemplo, ele tem estabilidade com 4 elétrons. Então, a gente vai observar aqui, cada tracinho desse aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha, botar uma canetinha mais coloridinha. Cada ligaçãozinha dessa aqui, é um par de elétrons, ok? Então, aqui eu tenho um par de elétrons, Aqui eu tenho primeiro par, aqui eu tenho primeiro par e aqui eu tenho o segundo par, tá vendo? Então, 2 pares de elétrons significam 4 elétrons. E isso faz com que esse elemento se torne estável. Ele é um elemento pequenininho, ele não consegue alcançar o octeto. Outro elemento que é muito comum
de estar com 6 elétrons, se ele fizer ligação covalente, é o alumínio, quando ele está, por exemplo, com halogênios. Então, tem que ser alumínio, vocês já aprenderam tabela periódica, halogênio, grupo 7A. Você vê que aqui, ó, ele está com uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Então, cada par desse aqui, uma ligação química, essa ligação aqui é covalente ainda. Então, ele aqui está com 6 elétrons, porque ele tem 3 pares eletrônicos, beleza? O boro também da mesma família, inclusive, só que a diferença é que o alumínio também consegue fazer ligação iônica e o boro só covalente. Ele também vai estar com o mesmo processo, ó. Também com halogênio, ó. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Isso faz com que ele se estabilize com 6 elétrons. Então, tem alguns elementos que conseguem, sim, a estabilidade com menos de 8. E outros elementos vão ter estabilidade com mais de 8. Aí fica esperto, porque eu tô colocando aqui, ó. Tem que ser do terceiro período para baixo. Elementos do segundo período não conseguem ampliar o octeto, tá? Segundo período não tem subnível D. Para ampliar o octeto, ele precisa ter subnível D. Então, do terceiro período para baixo. E aí, no ensino médio, quais os elementos que você vai trabalhar que tem esse problema de aumentar o octeto? Normalmente, enxofre e fósforo são os mais comuns. Não são os únicos, mas no ensino médio são os que mais caem. Então, a gente vai ver 2 exemplos aqui, o ácido sulfúrico e o PCl5. O ácido sulfúrico aqui, ó, o enxofre, a gente vai aprender a fazer esse composto, tá? Mas o enxofre aqui, ó, ele tá com um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares, 4 pares, aqui é uma dupla ligação, então conta 2 vezes, 5 pares, 6 pares. Se ele está com 6 pares de elétrons, ele está ao todo com 12 elétrons. Olha como é que subiu da regra do octeto, né? Então, é um elemento que consegue passar dos 8 elétrons. Outro elemento que a gente citou, fósforo. Aqui, ó, essa aqui em preto são as ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, são 5 pares de elétron e cada par tem 2 elétrons. Então, tem ao todo 10 elétrons. Ou seja, ele também passou bem da regra do octeto, né? Então, a gente fica com enxofre na valência das ligações. Ele fica com 12 elétrons e o fósforo ao todo, para estabilizar, ele vai ficar com 10 elétrons. Mas, reforçando, isso só acontece com elementos do terceiro período para baixo. E só acontece normalmente com a metais é que tendem a fazer isso. Metais não tendem a subir o octeto, tá? A metais sim. Então, ficar esperto para isso. Gases nobres, como eu falei, a tendência deles é ser encontrado isolado na natureza. Porém, né, gases nobres de maior raio, sexto, sétimo período, por exemplo, eles conseguem ampliar o octeto. Aqui, ó, vamos contar. Essa ligação aqui, para quem não conhece, para quem não está habituado, é uma ligação simples. Só que esse composto é como se ele tivesse, ó, para dentro e para fora do plano, como se ele tivesse sido desenhado assim, ó. O elemento do centro, que é o xenônio, como se esses dois aqui tivessem colocados lá para trás, ó. Como se eles tivessem colocados aqui para trás. Mas é uma ligação simples, é uma ligação comum, tá? E esses dois aqui, ó, como se ele tivesse sido colocado aqui para frente, tá vendo? Como se estivesse saindo do plano. Aí tem um flúor para cima e tem um flúor para baixo, tá? Então, esses dois aqui, isso aqui é uma ligação simples, é uma ligação comum, só que tá mostrando como se ele estivesse para dentro do plano, como se estivesse para dentro do quadro. Se fosse um quadro, se não estivesse em sala, como se ele estivesse para dentro do quadro. E esses dois aqui, que a gente chama de cunha vazada e cunha cheia. É só para indicar que a cunha vazada, ela tá para trás do quadro e que a cunha cheia tá para frente do quadro, tá? Então, para trás do quadro, cunha vazada, para frente do quadro, cunha cheia. Mas não é nada demais, isso aqui é uma ligação simples comum, só uma forma de representar em 3D. Então, aqui eu tenho, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4, 5,
6 ligações. 6 ligações significam 12 elétrons. É elétron pra caramba, né? Então tem bastante coisa aí, tá? Tem molécula com número ímpar? Tem, mas não é muito comum de cair no ensino médio. Eu tô mostrando para você saber que existe. Normalmente elas pouco são cobradas, mas é importante saber que elas vão existir. Então aqui eu tenho o NO2. A camada de valência do nitrogênio, e gente, vocês precisam de tabela periódica para assistir essa aula. Se você não pegou a tabela periódica, dá uma corridinha dá um pause na aula, dá um pause e pega a tabela periódica porque ela é super importante. Daqui para frente, meu conselho, todas as aulas que você tiver que assistir, tem uma tabela periódica perto, tá? Se não tiver ainda, dá um pausezinho aí na aula, pega a tabela que vai ser importante. Então, ó, NO2, o nitrogênio, ele é da 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E o oxigênio é da 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Mas eu tenho ao todo 2 oxigênios, então eu tenho 6 vezes 2, 12 com 5, 17. Isso aqui não dá número par, né? Isso aqui dá número ímpar. E aí, quando eu coloco esses elementos, a gente olha que o número total aqui, ó. Aqui é o número total, porque as ligações só são essas aqui, ó. A ligação só tem essa e essa. Isso aqui são as ligações. O nitrogênio aqui tá com 2, 4, 6 elétrons fazendo ligação. São 3 ligações e tem um elétronzinho que tá sobrando aqui no nitrogênio, porque é número ímpar, né? Então, eu tenho ao todo, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, com 17, que foi essa soma que a gente fez aqui. O oxigênio, cada um deles traz 6 elétrons na camada de valência, mas são 2 oxigênios. E o nitrogênio com 5 elétrons, totalizando 16 não, 17. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Não é 16, é 17. Então, ele trazendo ali, ó, 17 elétrons. E aí, eu vou encontrar esses elétrons aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e mais esse aqui, 17. Não, como eu falei, não é muito comum molécula com número ímpar de elétrons, mas existem, então é importante você saber que existe. Fê, mas como é que eu vou saber montar isso aqui? Calma que a gente vai explicar como monta esses compostos, como é que eu chego nesses valores. Por enquanto eu estou dizendo que eles existem, eu ainda não estou explicando como que nós vamos fazer. Isso na próxima aula, quando for a aula de ligação covalente, eu vou te ensinar a fazer isso aqui bonitinho. E aí a gente vê que no final, né, na estabilidade, o nitrogênio ele fica com esses aqui, ó. 2, 4, 6 e 1, 7. Esses aqui são os elétrons, então ele também não atinge o octeto. É muito bom para ele? Não, não é muito bom. Aí esse composto tende a reagir, esse NO2 ele reage com certa facilidade, justamente porque isso aqui não tá muito legal, né? Ele preferia estar com 8, mas ele vai conseguir reagir para poder depois estabilizar isso. E aí a gente falar um pouquinho da ligação iônica. O nome já ajuda, né? Ligação iônica tem que ter íon. Então a gente aprendeu o que é íon. Alguém perdeu o elétron, alguém ganhou o elétron. Quem perdeu o elétron vira cátion, carga positiva. Quem ganhou o elétron vira ânion, carga negativa. E aí opostos se atraem. O positivo daqui atrai o negativo daqui e eles ficam pertinho um do outro. Pronto, fez a ligação iônica. Essa é a única das ligações que a gente vai ver que alguém realmente doa elétron e alguém realmente ganha esse elétron. Teoricamente, quem doa não quer mais aquele elétron de volta, quem recebe não quer mais aquele elétron de volta. Então, é uma tendência que seja definitiva, salvo que eu faça uma reação química, redox, né, de oxirredução, e que eu consiga devolver o elétron, né, do ânion para o cátion, e aí eles voltem a ser átomos, mas isso é super difícil, é raro, não vai acontecer assim fácil, tá? Então, normalmente, na ligação iônica, quem doou, doou definitivamente, quem recebeu o elétron, recebeu de forma definitiva, tá bom? De novo, salvo que haja uma reação redox. De modo geral, essa ligação iônica ela envolve forças eletrostáticas. O que significa isso? Força eletrostática é aquela força em que positivo atrai negativo, opostos se atraem. Um cara que ganhou elétron vai atrair um cara que perdeu o elétron. Eles se atraem
e essa atração é muito intensa, tá? Essa atração é muito forte. Algumas características, e isso é importante você saber. Características, de vez em quando cai questões discutindo características de compostos iônicos, características de compostos covalentes, características de compostos metálicos. Então você precisa conhecer essas características. E aí não tem jeito, gente, decore e seja feliz, não tem outra alternativa. Mas são poucas, tá? São poucas características que você tem que saber. Então, por exemplo, primeira característica que você tem que saber, não tem jeito, que todo composto iônico forma cristal. A gente até vai ver o desenho de alguns cristais, não precisa decorar desenho de cristal, mas você vai ver desenho de alguns cristais, tá? Toda substância iônica forma cristal. Toda substância iônica é sólida, não existe substância iônica gasosa nem líquida. Isso é super importante. Ah, então toda substância sólida é iônica? Não. Tem substâncias sólidas que são covalentes, mas não existe nenhuma substância iônica que seja gás ou líquido. Então, se o cara é um gás, se o cara é um líquido, ele não pode ser iônico. Isso é importante, tá? Ponto de fusão e ebulição elevados. Isso por conta dos cristais. A gente vai ver na imagem que eu vou mostrar para vocês dos cristais. No cristal, eles ficam, né, átomos, os íons, perdão, cátions e ânions ficam presos. E para soltar isso, como é uma força de muita intensidade, né, o cátion e o ânion estão muito presos uns aos outros, para soltar isso não é muito simples. Para soltar isso é bem difícil, tá? Então, você vai ver que vai ser bem complicado você ter aí cátion e ânion se soltando com facilidade. Não vai, tá? Por conta do retículo cristalino, eles estão muito presos uns aos outros. Então, ponto de fusão. E aí é papo de ponto de fusão, passando aí de 1000 graus alguns, tá? Então, quando eu falo ponto de fusão e ebulição alto, é alto mesmo. De fusão de alguns passa de 1000 graus fácil. Substâncias iônicas conduzem eletricidade quando fundidas ou dissolvidas em água. Gente, isso é o principal fator para descobrir se aquele sólido, por exemplo, é iônico, metálico ou covalente, tá? Isso é super importante, porque sólido eu tenho os três. Eu tenho sólido metálico, eu tenho sólido iônico, eu tenho sólido covalente. Como é que eu vou diferenciar? Normalmente são dois pontos que são importantes. Ponto de fusão e ebulição, que no covalente a gente vai ver que ponto de fusão e ebulição de covalente é baixo. Então, tu pegou lá um composto que o ponto de fusão e ebulição tá na faixa dos 100, 90, 30, 200. Pô, não pode ser nem iônico nem metálico. Ponto de fusão baixo só pode ser iônico ou covalente. Iônico ou metálico. Então, repetindo. Compostos covalentes têm ponto de fusão e ebulição baixo. Então, viu lá, um ponto de fusão de 100 e pouco, você já bota, esse cara é covalente. Ah, o ponto de fusão é 1000, é 800, é 1500. Tem que ser iônico? Não, pode ser metálico também. Ah, mas como é que eu vou fazer a diferença se os dois são altos? Eu vou fazer a diferença aí na condutividade. Só os metais conduzem no estado sólido. O iônico é ótimo condutor, mas ele tem que estar ou dissolvido na água, tipo NaCl, sólido ele não conduz eletricidade. Botou na água, ele dissolve, aí ele vai passar a conduzir, aliás, muito bem, obrigado, tá? Mas ele tem que estar ou dissolvido na água, ou ele tem que estar fundido. Para quem não lembra, fundido é a mesma coisa que derretido, ok? Então, fundido é a mesma coisa que derretido. Então, ele pode estar as duas coisas. E aí, o metálico no estado sólido conduz. Essa é a principal diferença. Como é que forma um composto iônico, né? Como é que eu produzo um composto iônico? É só você ver que a soma de cargas tem que dar zero, tá? Isso é a principal característica. A gente, de um modo geral, para a formação visível, né? Formação macroscópica, a gente vai ver cristais visivelmente. No mundo microscópio, esses aglomerados eles vão ter estruturas muito definidas. E aí a gente vai ver todo o processo desde o início, né? Vou pegar o NaCl, que é bem fácil, desde que eles começam a produzir o composto até a parte final dele. Então, a primeira coisa, tabela periódica, eu vou descobrir que o sódio tem 11 elétrons, isso está lá na tabela, número atômico, e eu vou fazer a distribuição. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pronto, 11 elétrons. Isso a gente aprendeu a fazer lá na parte de modelos atômicos.
Lembrando que aqui eu estou usando o diagrama de Pauling, a sequenciazinha do diagrama de Pauling. E aqui observa que tudo que tem número 1 na frente, camada K. Tudo que tem número 2 na frente, ó, 2s, 2p, camada L. Então, 2 elétrons mais 6 elétrons, total de 8 elétrons. Então, a camada L tem 8 elétrons. Tudo que tem número 3, da camada M, e eu só tenho 1 elétron. Você vê que com o número 3 na frente, ó, só tem isso aqui. Então, isso aqui é minha camada de valência. A camada M é a última camada. Ele tem um elétronzinho só. Esse elétron é fácil dele perder. É facinho dele perder esse elétron, beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o cloro. Ele tem 17 prótons, que eu fui lá na tabela periódica ver, e com isso ele também tem 17 elétrons. Então, tá lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui a gente vê que camada 1, né, nível 1, que é a camada K, tem 2 elétrons. Tudo que tem 2 na frente, ó, 2s, 2p, eu vou somar, ó, 2 com 6 dá 8 elétrons. E aqui eu tenho número 3, ó, tanto aqui quanto aqui. Então, a camada de valência dele, que é a camada 3, ela tem 2 mais 5, tem ao total 7 elétrons. O que que eu observo aqui? Que para o sódio, se ele perder esse elétron aqui, ó, ele atinge o octeto. Ele consegue ficar com 8 elétrons. E esse cara aqui, se ele ganhar esse 1 elétron, beleza, ele fica com 8. Então, pô, é a fome com a vontade de comer. Esse cara quer perder 1 elétron, esse aqui quer ganhar 1 elétron, maravilha. E aí eu tenho formação dos íons estáveis. Então, tá aqui o sódio positivo, porque ele perdeu aquele 1 elétron, e o cloro negativo, porque ele ganhou aquele 1 elétron. E olha lá, ó, todo mundo com o P6 completa lá, ó, que é uma característica dos gases nobres, ou com octeto completo, que 6 mais 2, 8, 6 mais 2, 8, esses aqui atingiram o octeto. Lembrando que no ensino médio a gente vai trabalhar com boa parte dos elementos seguindo o octeto. Um ou outro não vai, mas a maioria vai. E aí eles vão se juntar, porque imagina, um tá positivo, outro negativo, eles acabam se atraindo, né? Então aqui tá uma representação esquemática da primeira camada, segunda camada, a terceira camada com um elétron só, e aqui primeira camada, segunda camada, terceira camada com 7, o elétron sendo transferido para cá. E no final, o sódio acaba só com a camada K e a L, tá aqui, ó, camada K e L, a K é mais pertinho do núcleo, a L é essa mais, né, externa, e o cloro com 7 elétrons que ele tinha na última camada, agora ganhou 8. Você vê que até por uma questão didática, elétron é tudo igual, tá? Não sabe botar de cor diferente. Mas é só para você perceber que o elétron que estava aqui, que era o azulzinho, migrou para cá e estabilizou esse cara. Normalmente a gente trabalha com a fórmula comum, né? Que é essa fórmula aqui, NaCl. Mas de onde ela surgiu? Daqui, o Na mais Cl menos, e aí eu tenho NaCl. Aqui é chamada fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis a gente só bota a camada de valência, que seria a última. A última camada do sódio só tinha um elétron aqui, ó. Essa era a última camada dele. Isso aqui desapareceu. Então, no sódio, a última camada dele ficou vazia. Que essa terceira camada dele, que era a última, perdeu o único elétron que ela tinha. Então, você vê que a última camada dele aqui tá vazia. E o cloro, que tinha 7, agora tá com 8. Aí eu desenhei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os 8 elétrons que estão aqui na última camada, tá bom? E aqui, a aproximação do positivo com o negativo, né? Eles começam a se aproximar, eles começam a ficar um mais pertinho do outro. Aqui não é para decorar, tá? Isso aqui não é para decorar, ninguém vai cobrar esse gráfico de vocês, mas é só para vocês terem uma ideia de todo o processo, como é que acontece. Normalmente, isso aqui é quantidade de energia, tá? Quando o sinal é positivo, significa que esse processo é endotérmico, ele tem que ganhar energia para acontecer. Quando o sinal é negativo, ele é exotérmico, isso é sinal de que eu vou liberar energia. De um modo geral, processos endotérmicos são mais difíceis do que processos exotérmicos, tá? Os endotérmicos são mais rápidos de acontecer. Então, o que eu observo aqui? Que esse primeiro processo é um processo de perda de elétron. Ele teve que arrancar elétron. E aí a gente lembra do potencial de ionização que a gente falou lá em tabela? Então, potencial de ionização é energia que ele precisa dar quando ele é retirado um elétron.
Tudo bem, o sódio não é um átomo que tem muitos elétrons na última camada, então retirar não é tão ruim assim para ele. Então eu preciso fazer uma energia, mas essa energia é baixa. Agora, para o cloro ganhar elétron é muito legal, porque ele fica estável, né? O cloro ganhar elétron. Então você vê que para o sódio arrancar elétron, precisa dar energia. Ele não vai te dar o elétron assim de bandeja, você precisa fazer uma forcinha para ele arrancar elétron dele. Mas para o cloro ganhar elétron é muito legal, porque ele se estabiliza. Só que quando eu somo os dois processos, simplesmente o sódio perdendo elétron e o cloro ganhando esse elétron, fica aí no valor positivo. O que significa? Que esse processo não é ainda totalmente favorável. Ele não é um processo que aconteceria de forma natural. Mas assim que eles se transformam em cátion e ânion, assim que eles, né, viram cátion e viram ânion, eles se atraem. Então o processo só de produzir o cátion e o processo só de produzir o ânion não é favorável, não é um processo legal. Mas imediatamente, quando eles se formam, eles se juntam. O positivo atrai o negativo e imediatamente eles se agarram. E aí eles formam esse compostozinho aqui, ó. Tá vendo? O sódio é o rosinha, o cloro é o verdinho. E aí ele cristaliza, ele se organiza. E aí esse processo de organização, esse processo de interação, ele é um processo que não só libera energia, como ele libera uma quantidade grande de energia. O processo final, se eu somar tudo o que aconteceu, se eu somar o processo de formação de um cátion, o processo da formação de um ânion e o processo de o cátion se juntar com o ânion, eu vejo que o processo está liberando grande quantidade de energia. O que significa que formar compostos iônicos é maneiro para o universo. O universo gosta de formar compostos iônicos. Fê, preciso decorar esses valores? Não. Preciso saber quem libera e quem absorve? Nesses dois primeiros casos aqui, sim, porque isso é tabela periódica, isso cai, né? Esse processo aqui está ligado ao potencial de ionização. Energia necessária para a perda de um elétron. E esse processo aqui está ligado à afinidade eletrônica. Então, não precisa decorar os valores, mas tem que saber que o potencial de ionização tem que ser um valor positivo, porque potencial de ionização é uma energia que eu sempre tenho que dar para arrancar elétron do elemento, e que a afinidade eletrônica é uma energia liberada, então ela é sempre negativa, tá? Isso tem que saber. Mas vamos lá. Para facilitar a tua vida, tá? E aí realmente não tem como escapar disso. Eu fiz aqui um apanhadinho, né? Que gases nobres não formam compostos iônicos, tá? Então aqui, ó, não formam compostos iônicos. Eles não vão formar compostos iônicos. Mas a galera da 1A forma, da 2A forma, da 3A vários deles formam, a 5, a 6, a 7A também formam compostos iônicos, sendo que esses três primeiros aqui, eles têm poucos elétrons na camada de valência. Então, a 1A perde 1 elétron, a 2A perde 2 elétrons e a 3A perde 3 elétrons. Aqui do outro lado, aqui são ametais, aí os ametais têm tendência a ganhar, isso aí tem que gravar, não tem jeito. A 5A tem tendência em ganhar 3 elétrons, a 6A tem tendência a ganhar 2 elétrons e a 7A tem tendência a ganhar 1 elétron. E aí eles vão fazer a ligação entre eles, né? Pode ser que a 1A se ligue a 7A, que a 2A se ligue a 5A, enfim. A gente vai fazer a ligação desses três carinhas aqui com esses três aqui. Alguém querendo doar elétron, A, 2A e 3A, que normalmente querem doar elétron. 5A, 6A e 7A que querem ganhar elétron. Então, normalmente a ligação iônica é feita esse aqui. O estanho e o chumbo, eu dei uma marcada neles aqui, porque esses caras aqui, eles podem fazer iônica ou covalente. Como eles são muito grandes, a probabilidade é que eles façam ligação iônica e que eles percam elétrons. Só que eles podem tanto perder 2 como eles podem perder 4. Então, tanto o estanho como o chumbo, depois a gente vai falar mais disso. Então, num primeiro momento, eu nem vou trabalhar com esses caras aqui,
Isso aí a gente vai, com o passar do tempo, se acostumando, e aí eu vou começar a falar deles. Mas normalmente o estanho e o chumbo, eles já são metais, diferente do carbono, do silício e do germânio, que são ametais. Esses caras aqui fazem ligações covalentes, tá? Então a 4A, a principal tendência dela é fazer ligação covalente. O estanho e o chumbo são metais, mas são metais um pouquinho diferentes, porque eles tendem a perder 2 ou 4 elétrons. Então tem alguns compostos que ele perdeu só 2 e outros que ele perdeu 4, tá? Ah, Fê, como é que eu vou saber? Isso eu vou ensinar mais pra frente, tá? Quando a gente for discutir nomenclatura, aí a gente vai falar um pouquinho mais deles. Aqui eu não coloquei, se vocês observarem, os metais de transição, só tá o grupo A. Não tá aquele grupo mais baixo da tabela, não tá o grupo B. Por que que não tá o grupo B? Porque o grupo B é um grupo de metais, eles tendem a doar elétrons, só que alguns fazem ligação covalente, alguns fazem ligação iônica, vários deles têm variação de elétrons, que pode ser 2, 3 elétrons doados, 1 e 2. Isso a gente vai ver mais na parte de ligação, na parte de funções, tá? Eu não vou trabalhar com eles agora não. Essa parte de ligações a gente vai trabalhar só com o grupo A. Então o grupo A é molinho, 1A doa 1, 2A doa 2, 3A doa 3. O hidrogênio é um casinho à parte. O hidrogênio, eu já tinha explicado que ele era um elemento à parte quando eu falei de tabela, lembra? Ele é um caso à parte. Ele poucas vezes faz ligação iônica, ele quase sempre faz ligação covalente, mas se ele fizer ligação iônica, ele também ganha um elétron, diferente do grupo que está aqui embaixo. Lembra que ele não é do grupo 1A, tá? Ele não é um metal alcalino, é um elemento que não tem família, não tem grupo, não tem nada. Ele é um elemento isolado na tabela, não tem ninguém parecido com ele, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui alguns exemplos. Ah, Fê, eu quero ligar o magnésio no cloro, o que que eu vou fazer? Primeiro você vai olhar a tabela periódica para ver a família dele. Aí você vai ver que o magnésio é da 2A, então ele perde 2 elétrons. Você vai ver que o cloro é da 7A, então a 7A ganha 1 elétron. Vou colocar os dois aqui, ó. Magnésio, sempre, gente, sempre colocar primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Sempre o positivo antes do negativo, sempre. Ligação iônica você nunca troca, o positivo sempre primeiro. Então coloquei o cátion na frente do ânion, somei os elétrons e vi que não deu zero. Tá vendo? Mg vale mais 2 e o Cl vale menos 1, não dá zero. Aí o que que eu faço? Eu cruzo, vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz, ó. Mg, Cl, esse cara vale mais 2, esse cara vale menos 1, não zerou. O que que eu vou fazer? Eu vou cruzar esses valores, vou tirar o sinal deles e vou cruzar. Esse 2 vai vir para cá para baixo, esse 1 vai vir para cá para baixo. Aí ele ficaria assim, ó. Ele ficaria assim, ó. Mg2, ó, desculpa, corrigir aqui, Mg1, Mg1, ele ficaria Mg1, Cl2. Só que o 1 eu não preciso escrever, é igual X, sabe, que você não precisa escrever? Então, esse cara aqui eu não preciso escrever. Ah, se eu não preciso escrever, eu vou tirar ele daqui, ó. Não preciso escrever. E aí, eu formo o composto MgCl2, ok? É meu composto MgCl2. Vamos ver outro aqui, ó. Como é que eu vou identificar? Tabela periódica. Você vai lá na tabela, vai descobrir que o alumínio é da 3A. Ah, então ele perde 3 elétrons. E o oxigênio, você vai na tabela e vai ver que ele é da 6A. Quem é da 6A para 8 faltam 2, então ele ganha 2 elétrons. Então esse cara fica mais 3, esse aqui fica menos 2. Vou fazer a mesma coisa, ó. Alumínio é mais 3, oxigênio menos 2. Vou cruzar os dois. Então, vamos cruzar, sem os sinais, tá? Então, 3 vem pra cá, 2 vem pra cá. E aí, eu vou ficar com isso aqui, ó. 3 veio pra cá, sem o sinal, 2 veio pra cá. E aí, como é que eu fico pra montar o composto? Al2O3. Eu não preciso escrever essas cargas no final, não. Essas cargas no final são dispensadas. Eu só preciso delas pra montar o composto. Aí você vai perguntar assim, Fê, mas por que que você teve que inverter?
Qual a justificativa de você inverter? É fácil. O número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Você vê que aqui um perdeu 3, o outro ganhou 2. E o outro elétron sumiu? Um perdeu 3, o outro ganhou 2. Um elétron desapareceu, tomou chá de sumiço? Não. O que acontece, na verdade, é que quando eu cruzo aqui, eu tenho 2 átomos, cada um perdendo 3. Então, eu tenho um total de 6 elétrons perdidos. Vou até trocar a corzinha da caneta aqui para chamar a atenção de você para isso, ó. Eu tenho 2 átomos de alumínio, cada um perdeu 3 elétrons. Então, ao todo, foram 6 elétrons doados. Aqui eu tenho 3 oxigênios, cada um recebeu 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 elétrons recebidos. Isso aqui está positivo, esse aqui está negativo, porque o positivo doou, o negativo recebeu. Mas o número de elétrons está igualzinho, tá bom? Vamos mais um exemplo, ó. Mesma coisa que eu falei. Primeira coisa é lá na tabela periódica. Aí eu vi na tabela periódica que o sódio é um elemento da 1A. Se ele dá 1A, ele perde um elétron. Oxigênio é da 6A. Então, se ele é da 6A, ele tem que ganhar 2 para chegar a 8. Então, ele ganha 2 elétrons. E aí, formou Na+, O2-. Não deu 0. Cruzei, ó. O 1 veio para cá, o 2 veio para cá. O 1 a gente não precisa escrever, Na2O. Pronto, montado o composto. Facinho, né? Mais um exemplo, vamos lá. Ó, cálcio. Fui lá na tabela periódica, olhei, o cálcio é da 2A. Quem é da 2A perde 2 elétrons. Oxigênio a gente já viu que é da 6A. Quem é da 6A ganha 2 elétrons. Aqui tá ótimo. Um quer doar 2, o outro quer receber 2. A soma já deu 0, não precisa fazer nada. O composto é o CaO. Molezinha, vai. Bom, galera, aí temos um probleminha. Por quê? A gente vai fazer uma transição agora de ligação iônica para covalente. Covalente eu só vou falar na próxima aula, mas eu já vou mostrar uma transição. Por quê? Não existe composto 100% iônico, né? Existe ele muito perto de 100% iônico. A gente sempre vai falar de caráter da ligação, mais iônica, mais covalente. Então, na verdade, o que a gente tem é um percentual. Quanto mais o elétron está transferido para um elemento, mais iônico é o caráter. Quanto mais eles não brigam um pelo elétron do outro, né? Quanto mais próxima for a diferença de eletronegatividade, a gente diz que ele está menos polarizado e aí o caráter covalente aumenta muito. Eu tenho 100% de caráter covalente quando eu tenho átomos iguais, a gente vai ver isso. Então, no caso de uma ligação iônica, os orbitais não se sobrepõem, ou seja, um átomo ele não interage por cima do outro, eles ficam isoladinhos, só se aproximam. Na covalente, os orbitais eles sobem no orbital um do outro, eles viram como se fosse um só. Aqui, inclusive, nessa imagem, isso é uma foto real de uma ligação química. Aqui não é uma ligação química, né? É pouco polarizada, ela está bastante polarizada, mas aqui ainda é covalente, tá? Eu tenho aqui um átomo grandão, um átomo pequenininho, não sei se você observa, mas um está entrando por dentro do outro, né? Eles têm um espaço ali de interseção. Quanto maior for a diferença de tamanho dos átomos, maior a chance da ligação ser iônica. Quanto mais próximo for o tamanho desses átomos, mais fácil, né? Maior a chance dessa ligação ser covalente. Então, no caso da ligação iônica, eu não tenho sobreposição de orbitais, inclusive é por isso que eu não posso chamar compostos iônicos de molécula. Eu tenho que chamar de agregados iônicos, aglomerados iônicos, mas eu não posso chamar coisas iônicas, né? Compostos iônicos de molécula, porque molécula eu tenho que ter sobreposição de orbitais, como tá aqui, ó. Um átomo agarradinho no outro e com uma fase em comum. Você vê que eles se colocam por cima do outro. O composto iônico, eles estariam um pouquinho mais afastados. Orbitais moleculares não são formados, como eu falei, não tem sobreposição e não vira molécula, né? O estado energético, ele vai ficar mais baixo. Por quê? Porque um cara muito positivo e um cara muito negativo vai dar mais estabilidade para aquele composto. E aí a gente vai discutir diferença de eletronegatividade. Tem na tabela, tá? Normalmente, quando eu preciso trabalhar com diferença de eletronegatividade, esses valores são dados para vocês. Ninguém tem que decorar a eletronegatividade de ninguém aqui, né? Eu já trabalhei com eletronegatividade, vocês quando viram tabela periódica,
Eu dei a tabela de eletronegatividade para vocês e ela vem em qualquer prova, ela pode ser consultada, ninguém vai ficar surtando em decorar. Agora a ideia é, quanto maior for a diferença entre um átomo e o outro dessa eletronegatividade, mais iônico tende a ser o composto, tá? E aí a gente vai desde ligações de homonuclear. O que é uma ligação homonuclear? É uma ligação em que os átomos são iguaizinhos. Exemplo, H2, N2, O2, O3 são homonucleares. Elas são ligações apolares, ou seja, ninguém tem diferença de eletronegatividade. Se a gente pegar um exemplo aqui, ó, H e outro H, esse cara aqui tem uma eletronegatividade de 2,1. Como eu falei, não precisa decorar isso não, isso está na tabela. Aqui também 2,1. Não existe diferença de eletronegatividade. Então, a ligação que houver entre eles não está polarizada. Quer dizer, ninguém está pegando o elétron de ninguém. Eles estão dividindo esses elétrons de forma muito homogênea. Daí, homonuclear, mesmo tipo de núcleo, né? Mesmos átomos. Então, essa daqui são as ligações 100% covalentes. Ninguém está polarizado. Quando eu tenho ligações heteronucleares, eles podem ter diferenças relativamente pequenas ou podem ter diferenças muito grandes. Então, por exemplo, se eu tenho a ligação entre oxigênio e cloro, esse cara aqui é 3,5. Esse cara aqui é 3. Então, eles têm uma diferença pequena, né? A diferença deles não é muito grande, mas ela já é polar. O oxigênio é mais forte, ele acaba puxando a ligação para perto dele. Como se fosse cabo de guerra. Já brincou de cabo de guerra? O mais forte acaba ganhando o cabo de guerra? Então, entre o oxigênio e o cloro, o oxigênio é 3,5, mais forte que o cloro, que é 3. Como se fosse um cabo de guerra, ele consegue puxar a ligação para perto dele. Então, o oxigênio vai ficar negativo e o cloro positivo, mas que não chega a doar elétron, não chega um dar o elétron para o outro. Ele só fica um pouco mais distante e o outro fica um pouco mais perto. Mas ninguém chega a roubar o elétron de ninguém, essa ligação ainda é covalente. Se eu tiver, deixa eu voltar aqui para dar outro exemplo. Se eu tiver a ligação, como a gente falou, entre o sódio e o cloro, o sódio é 0,8 e o cloro é 3,0. Cara, a diferença aqui é muito grande. A diferença aqui faz com que realmente o elétron daqui, como eu falei, passe para cá. Aí esse aqui fica positivo e esse fica negativo, só que a diferença daqui é que é como se o sódio, como se o oxigênio, eu vou botar aqui para vocês verem, deixa eu apagar aqui para vocês verem como é que ficaria. Como se o par de elétrons ficasse só mais perto do oxigênio. O par de elétrons ele fica aqui, ó, mais pertinho do oxigênio, mas o cloro não perdeu o par, ele só tá, ó, um pouquinho mais distante e o oxigênio tá um pouquinho mais perto, mas esse par continua sendo dos dois. Aqui não, o sódio realmente entregou o elétron para o cloro. Então, aqui eu tenho uma ligação que eu chamo de covalente polar, ou seja, é uma ligação em que ninguém doou o elétron para ninguém, mas quem é mais forte, como num cabo de guerra, puxou o elétron para pertinho de si. Aqui a diferença é tão grande que realmente houve uma perda do elétron, alguém ganhou e alguém perdeu. Então, o sódio aqui e o cloro fizeram uma ligação iônica, que é a extrema polaridade. Tá? Então, aqui a diferença de polaridade é máxima. E aí a gente normalmente fala isso, né? Grau de polarização, quanto mais polarizado tiver, maior caráter iônico. Quanto menos polarizado, mais caráter covalente. E aí eu vou falar o que é a vida real, depois a gente vai fazer um númerozinho para ficar mais fácil para vocês trabalharem, tá? De um modo geral, toda vez que a diferença for superior a 2, eu garanto que ela é iônica. Então, eu fiz uma diferença. É o caso ali do cloro com o sódio. O cloro é 3. O sódio é 0,8, então isso vai dar superior a 2, ou seja, essa ligação ela é de predominância iônica. Se ela for de 1 para baixo, ela é de predominância covalente. Então,
uma diferença lá pequenininha, tipo aquela do oxigênio com cloro que deu meio, ela é predominantemente covalente polar. Se der 0, ela é covalente apolar, né? Mas a gente fica com um problemão quando eu tô entre 2 e 1. Quando eu tô entre 2 e 1, ela tanto pode ser iônica quanto ela pode ser covalente. E como é que eu vou saber, né, quando ela é iônica e quando ela é covalente? Normalmente aquelas propriedades que eu falei com vocês. Se ela estiver entre 2 e 1, essa diferença de polaridade estiver entre 2 e 1, e o cara for gás, ele mesmo com valor, né, relativamente alto, gás não pode ser iônico. Se for líquido, não pode ser iônico, tá? Então, fica muito atento a isso. Aí você vai dizer, Fê, eu escutei falar lá, eu tava vendo um vídeo, que tem um negócio lá de 1.7. Galera, 1.7, a ideia é o seguinte, o valor 1.7, ele tá aqui assim, ó. A diferença igual a 1.7, ela dá exatamente 50% iônico e 50% covalente. Então, a gente coloca o 1.7 como sendo um parâmetro para o aluno identificar se a ligação é iônica ou covalente. Não tem, como eu falei com vocês, né, 100% iônico. Não existe o 100% iônico. E existe o 100% covalente, como eu falei, né? Quando a diferença for 0, aí ela é 100% covalente. É o caso do H2, do N2, do O2. Aquela é 100% covalente, isso existe. Mas 100% iônico não existe, tá? Agora, esse valor que a gente bota do 1.7 é para tentar facilitar a tua vida. Normalmente em provas de vestibulares, os caras realmente obedecem isso para não dar problema. Então, normalmente, uma diferença abaixo de 1.7 vai dar características covalentes e uma diferença acima de 1.7 vai dar características iônicas para o composto. Mas eu vou pegar um exemplo aqui que é muito importante, um exemplo bastante relevante em que isso pode dar ruim, mas aí normalmente o exercício ele te daria a dica do estado físico ou da condutividade, que é o HF. Se você pegar o HF, a gente vai ver que o hidrogênio é 2,1 e que o flúor é 4, o elemento mais eletronegativo da tabela. Essa diferença, né, esse delta de eletronegatividade aqui, ele vai dar 1,9, não é? Ficou parecendo 4 ali, né, galera? É 1,9, se minha coisinha tá esquisita. Deixa eu ver se eu consigo fazer um mais decente ali pra vocês. Ó, ele dá 1,9 de diferença. Aí você vai dizer, 1,9 é iônica. Só que esse cara é gás. E aí, qualquer gás tem que ser covalente mesmo com uma diferença de 1,9. Então, tem algumas exceções, mas as exceções, volto a falar, o exercício vai dizer para você que ou ele não conduz eletricidade, porque compostos covalentes não costumam conduzir eletricidade, ou ele vai dizer para você que ele é gasoso, ou ele vai dizer que o ponto de fusão e ebulição é baixo, que aí você vai para a área do covalente. Ou ele vai dizer para você, não, ele conduz eletricidade quando derretido, ele conduz eletricidade quando está fundido, né, no estado líquido, ele forma cristal, ele tem alto ponto de fusão e ebulição, aí você já sabe que aquele cara tende a ser iônico. Então, fica atento para isso. Então, normalmente, esse 1,7 aqui, para definir se ele é iônico ou covalente, aí normalmente abaixo de 1,7 é covalente, acima de 1,7 é iônico. Isso é um padrão que a gente tem, mas que tem exceções, tá? É importante você saber que tem exceções. Mas a gente basicamente vai acabar nos exercícios, em provas, né? A gente costuma usar esse valor aqui como um valor padrão. Então tá aqui, ó, uma tabelinha de eletronegatividade. E aqui só pra gente ter uma ideia dessa coisa do caráter iônico e covalente. Então, você vê que aqui, ó, percentual de caráter iônico. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais iônico tende a ser composto. Você vê que nenhum deles aqui, ó, chegou a 100%. Mas eu tenho gente no zero, ó. Então, aqui eu tenho uma baixa diferença de eletronegatividade, então a tendência é que ele seja covalente. E aqui uma alta diferença de eletronegatividade, então ele tende a ser iônico, beleza?
ok? Aí a gente vai, né, se baseando naquele, como eu falei, naquele 1.7. 1.7, 1.5, ó. 1.7 vai ser basicamente nosso parâmetro, né? 1.7 vai ser nosso parâmetro. A gente vai dizer que abaixo disso ele é covalente e acima disso ela é iônica, salvo essas coisas que eu falei com vocês, né? Se ele é acima de 1.7, mas é gasoso, ele não pode ser iônico, ele tem que ser covalente, mesmo que ele tenha passado um pouquinho de 1.7, tá? Bom, como eu falei, né, a gente tem que saber, aí o texto vai dizer isso pra gente, tá? Se ele conduz eletricidade, se ele tá no estado sólido, conduz e não conduz, se em solução aquosa ele conduz ou não conduz, se o ponto de fusão e ebulição dele é alto. Então, uma das coisas que a gente mais tem como parâmetro para saber se é iônica ou se é covalente é a ausência de condutividade no estado sólido. Normalmente, metais conduzem eletricidade no estado sólido. Alta condutividade em meio dissolvido ou fundido, tá? Então, se ele for iônico, fundiu ou derreteu ele, botou em água, ele vai conduzir. E o covalente não conduz de jeito nenhum, tá? Estrutura cristalina, foi o que eu falei com vocês. Eu só vou apresentar, não é para ninguém decorar, mas só para vocês verem, né? Aqui a estrutura do NaCl. Aqui, como vocês podem ver, ele tem um empacotamento, parece um cubinho, né? E aí, assim, quando eu vou soltar um sódio, um cloro desse, olha quanta interação que eu tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar muitas interações aqui, ó, para conseguir soltar o sódio do cloro. Então, essas muitas interações que eu tenho que soltar do sódio e do cloro é que vão acabar gerando pra gente, né, o alto ponto de fusão e ebulição, e não vão dar para ele, no estado sólido, capacidade de conduzir eletricidade, porque ele tá preso, né? Você vê como é que um elemento, pega um elemento aqui do meio, olha como é que ele tá preso, olha como é que ele tá agarrado, como é que ele consegue conduzir se ele tá preso. Por isso que a gente tem que soltar, por isso que tem que derreter. Aqui tem outros cristais, tá? Só para vocês terem uma noção que tem outros cristais com outros modelinhos. Mas a mesma coisa, olha só. Olha esse carinha aqui do meio. Olha como é que ele tá preso aqui, preso aqui, preso aqui, preso aqui, preso aqui, preso aqui. Cara, soltar isso é bem difícil, né? Soltar isso requer muita energia. Por isso que o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses caras é muito alto, tá? E eles presinhos assim, eles não conseguem conduzir eletricidade. Mas ninguém precisa ficar decorando a forma dos cristais. É só para justificar por que ele tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e por que na fase sólida ele não conduz eletricidade, porque eles estão presinhos. Bom, aqui agora a gente vai comparar, né? Eu vou fazer uma comparação daquilo que eu falei da diferença de eletronegatividade, ó. Uma molécula homonuclear, um cloro ligado a outro cloro, a diferença de eletronegatividade é zero. Ela é uma ligação covalente apolar 100% covalente. Aqui HCl, a diferença de eletronegatividade é 1, né? Quase 1 na verdade, porque o hidrogênio é 2.1. Então ele aproximou aqui para 1, ela é covalente polar. E o KCl tem uma diferença grande, ó, 2.4, é sólido, não conduz eletricidade no estado sólido, tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Se eu derreter, ele conduz. Se eu colocar ele em água, ele conduz. Aí ele é iônico. Aqui, só para vocês verem, uma tabelinha mais completa, né, com várias eletronegatividades. Se alguém não tiver a tabela e precisar fazer os exercícios, pode consultar aqui, tá? Põe aí e consulta, não tem problema nenhum. Aí foi aquilo que eu coloquei para vocês, né? Que a gente ia fazer aquele esqueminha de acima de 1.7 a gente vai chamar de iônica, abaixo de 1.7 covalente, mas lembra que tem algumas exceções. Mas na prática a gente vai acabar trabalhando com esses valores aí. Bom, agora eu vou fazer os exercícios para entender como é que funciona essa baderna toda aí. Então, gente, como eu falei, tabela periódica na mão para você acompanhar o que eu vou falar, tá? Se não pegou, dá um pausezinho aí e pega a tabela agora. Bom, ele deu um elemento X. Esse elemento X, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tem duas maneiras de você olhar. Todo mundo que termina em S2 é da família 2A. Ou então você soma. Você vai ver 2 mais 2 mais 6 mais 2 vai dar 12. Então, esse carinha X aqui, ele tem número atômico 12.
esse cara é da 2A, tá? Então, você tem que ir lá na tabela ver isso. Então, ou você soma os elétrons aqui para ver o número atômico dele, procura ele na tabela, ou você olha só isso aqui. Elementos, isso eu já expliquei para vocês lá em tabela. Elementos terminados em S2 são elementos metais alcalinos terrosos. Então, esse X, como ele é da 2A, ele tende a ficar mais 2. Agora, vamos lá. A mesma coisa para o elemento Y. Ou eu somo aqui, ó, 4 mais 2 dá 8. E aí eu vou na tabela e vejo que o número atômico 8 é da 6A. Ou eu vou olhar para cá, ó. Elementos terminados em P4 são da 6A. Todo elemento que termina em P4 é da 6A. Vou cair no mesmo lugar. E aí o meu Y é menos 2. Como é que eu vou arrumar esse composto? Positivo na frente, negativo atrás. Então, ó. X mais 2, Y menos 2. Esse cara aqui já somei e deu 0. Toda vez que some dá 0, é só você fazer XY. Esse meu Y aqui ficou ruim. Vamos consertar porque ficou feio esse Y aqui, ninguém merece. Vamos dar uma corrigidinha aqui, que ficou feio. Bora, filho. Agora ficou bonitinho. Bom, galera, aqui, ó, 2 mais 2 deu... Mais 2 com menos 2 deu 0. Então, não preciso fazer nada, o composto é XY. Se a gente fosse identificar esses caras na tabela, né? Esse cara aqui seria o magnésio. E esse cara aqui seria o oxigênio. Mas como o texto mandou trabalhar com X e Y, você é obrigado a ficar com X e Y, tá? Então, esse cara aqui é o MgO. Equivalente ao MgO, mas a resposta na prova tem que vir na forma de X e Y, beleza? Bem facinho, vai, não é difícil. Aqui, ele quer todos os compostos que tenham ligações somente iônicas, foi aquilo que eu já discuti com vocês. O correto é você ir lá e olhar a diferença de eletronegatividade de todos eles, mas eu vou te mandar aqui uma dica boa, tá? Vou te dar aqui uma dica boa para economizar teu tempo. Um A, se tiver ligado a qualquer composto da 6A e da 7A, é sempre iônico, tá? Sempre. Não precisa nem fazer conta. É da 1A, tá ligado a qualquer elemento da 6A e 7A, é iônica. A mesma coisa vale para 2A. Qualquer elemento da 2A ligado a qualquer elemento da 6A e da 7A também é iônico. Ok? Isso aí também não precisa ficar fazendo conta desses caras, não. Um é da 1A, o outro é da 6A ou 7A, ou da 2A com 6A e 7A, vai dar sempre iônico, tá? Isso aí já dá uma economia de tempo bizarra. Outra coisa que também vale a pena a gente não perder tempo, se eu tiver 2 ametais, então um ametal ligado a outro ametal. Esse aqui eu também não preciso perder tempo, vai ser sempre covalente. Então, não vou perder tempo fazendo conta aqui. Se eu tiver hidrogênio ligado a ametal, também não vou perder tempo. Ele vai ser sempre covalente. Eu só vou fazer conta se eu ficar com dúvida em outros grupos. Então, se tiver um metal de transição, ferro, um cobalto, um cobre, aí pode ser que eu fique na dúvida, tá? Mas se forem esses casos aqui, putz, molinho. Então, olha só, vou marcar de vermelho tudo que for covalente, tudo que for fácil de covalente, pra gente não perder tempo. Então, ó, hidrogênio com ametal. Então, essa opção aqui já foi descartada. Essa daqui não dá pra descartar ninguém. Ó, ametal com ametal, ametal com hidrogênio. Então, essa daqui foi descartada 2 vezes. Aqui tem hidrogênio com ametal. Então, essa daqui foi descartada porque tem hidrogênio com ametal. É covalente. Aqui, elemento que é um ametal, porque é O2. É ametal ligado a ametal. Então, tá descartado. Hidrogênio ligado a ametal tá descartado. Então, de cara, ó, beleza. Já achei a resposta. Já sei que a resposta é essa segunda aqui. Mas olha só como é que também ficou fácil. Sódio é da 1A. Cloro é da 7A. Então, A com 7A, iônico. O cálcio é da 2A. O cloro é da 7A.
2A com 7A, iônico, ok. Cálcio é da 2A, oxigênio é da 6A, então 2A com 6A, ok. Então esse aqui tem todos os compostos iônicos. Viu que também não é difícil? Mas grave isso aqui vai facilitar muito a tua vida, tá? Isso aqui vai adiantar bastante o teu lado. Eu agora quero ver qual dessas fórmulas está correta. Ele me deu esses, nem precisava dizer porque você é obrigado a saber. Sódio dá 1A, tem que ser mais 1. Cálcio dá 2A, tem que ser mais 2. Alumínio dá 3A, tem que ser mais 3. Oxigênio dá 6A, tem que ser menos 2. Tanto o bromo quanto o cloro são da 7A, tem que ser menos 1. Aí aquela tabelinha que eu mostrei. 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Isso aí vai ter que gravar. Eu vou fazer, mas assim, eu vou ignorar isso aqui e vou fazer, tá? Na com Cl, ó. NaCl. O Na é mais, Cl é menos. Mais 1 com menos 1 dá 0, então não precisava ter cruzado nada. Isso aqui tá errado. Então, isso aqui tá furado. Alumínio e bromo. Então, vamos lá. Alumínio com bromo. O alumínio é mais 3. O bromo é menos 1. Soma não deu 0. Então, vou ter que cruzar. Esse 3 vem pra cá. Ó. Quando eu cruzar, esse 3 vem pra cá. E o 1 vem pra cá. Então, esse composto aqui é AlBr3. Ops, o 3 está no lugar errado. Agora, alumínio com oxigênio. O alumínio é mais 3, oxigênio é menos 2. Eu somei e não deu 0. Então, vou cruzar. O 3 vai vir para cá e o 2 vai vir para cá. Então, esse composto aqui é Al2O3. Ih, tá errado aqui, tá errado aqui. Então, furou. H com bromo. H com bromo. H é mais, bromo é menos. Ah, então já somei e já deu 0. Então, esse composto aqui tinha que ser HBr. Ops, esse 2 aqui tá furado. Agora, vamos ver cálcio, que é mais 2, com cloro, que é menos 1. Somei, não deu 0. O 2 eu cruzo, vem pra cá. 1 eu cruzo, vem pra cá. Ah, beleza. Então, esse cara, CaCl2, pronto. Achei a minha resposta, tá bom? Não é difícil, é só um pouquinho de trabalho. Aqui é a mesma coisa, ele quer a proporção entre eles. É o mesmo exercício, só que você vai precisar de tabela, porque ele aqui não deu as cargas, tá? Então, vamos lá. Mg com Cl. O magnésio é da 2A. E o cloro é da 7A. 2A vale mais 2. 7A vale menos 1. Soma, não deu 0, vou cruzar. 2 vem pra cá, 1 vem pra cá. Então, a proporção aqui, ó, é 1 para 2. Então, 1 para 1 tá furado, 1 para 2, ok. 1 para 1 tá furado, 1 para 2, ok. 2 para 2 tá furado. Então, já eliminei uma, já eliminei duas, já eliminei 3 opções. Agora, vamos fazer cálcio com oxigênio. O cálcio é da 2A, oxigênio é da 6A. Quem é da 2A, carga mais 2. Quem é da 6A, carga menos 2. Lembra? 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Somei e deu 0. Não preciso cruzar. Então, o composto ficaria 1 para 1. Ah, então vamos lá. Ó, 1 para 2 que pronto, já achei a minha resposta. Já achei, ó, 1 para 1. Essa daqui já foi. Mas vamos fazer os outros dois. Vamos fazer os outros dois, ó. Li com O. O Li é da 1A. Oxigênio da 6A. Então, lítio vale mais 1. Oxigênio menos 2. Não deu 0, eu vou cruzar. 1 vem pra cá, 2 vem pra cá. Então, a proporção é 2 para 1. Tá aqui, ó. 2 para 1. E o K e o Br? O K, 1A. O bromo, 7A. Quem é da 1A vale mais 1. Quem é da 7A vale menos 1. Mais 1 com menos 1, zerou. Então, a proporção é de 1 para 1. E aqui, ó,
proporção de 1 para 1. Pronto, resolvido o problema. Bom, galera, agora vamos para a questão 5. Ele vai falar do caráter iônico entre esses elementos, né? E aí ele quer a alternativa que possua o caráter iônico mais acentuado, tá? Aqui tem duas formas de você fazer. Ou você vai pegar aquela tabelinha que eu falei da diferença de eletronegatividade e vai calcular. Ou então dá para tirar por eliminação, porque tem algumas coisas aqui muito fáceis da gente observar. Uma coisa que vale a pena a gente saber, nem tudo tem que decorar, mas uma coisa ou outra vale a pena. Por exemplo, saber que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade da tabela. E se a gente entender que a tabela, quanto mais para o lado dos metais alcalinos ele tiver, mais ele é eletropositivo, ou seja, ele tem eletronegatividade baixa. E para o lado dos halogênios, que é a família 7A, esse lado de cá, ele tem uma eletronegatividade maior, então aqui, ó, ele pouco eletronegativo, aqui ele é muito eletronegativo. Se eu conseguir alguém que seja das famílias da extremidade, lembra que gás nobre a gente combinou que ele quase não faz ligação, então não tem eletronegatividade para gás nobre. Então, quanto mais eu tenho para um lado e para o outro essa diferença de eletronegatividade, maior a probabilidade dele ter caráter iônico acentuado. Então, já vou eliminar algumas coisas aqui, ó. F2 é átomo que é um átomo igual ao outro, então a diferença de eletronegatividade aqui eu sei que é 0. Então, esse aqui eu não vou nem comentar. Hidrogênio com ametal, a diferença de eletronegatividade é baixa. Então, também não vou, né, pensar. Quem aqui me interessa? NaI, KI e KF. Esses caras me interessam. Só que aí, de novo, os cátions são todos da 1A. Os ânions são todos da 7A. Então, eu já sei que eu estou na diferença máxima de metal alcalino e halogênio. Mas, gente, quanto mais para baixo ele tiver, mais baixa a eletronegatividade. Quanto mais para cima ele tiver, mais alta a eletronegatividade. E aí o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Então, de cara, eu vou procurar elementos que tenham flúor, porque o flúor é o elemento de eletronegatividade 4, é o elemento mais forte da tabela em termos de eletronegatividade. Então, cara, o flúor aqui já seria uma opção bem legal. Esses dois aqui tem iodo. Aqui o iodo não ia fazer muita diferença, mas entre o sódio e o potássio está mais para baixo, o sódio está mais para cima e o potássio está mais para baixo. Então, seria alguém que está mais para baixo com alguém que está mais para cima. E aí eu tenho o KF como opção. Lembra, quanto mais para o lado dos metais alcalinos, quanto mais para a esquerda e quanto mais para baixo, menos eletronegativo. Quanto mais à direita e mais para cima, lá perto do flúor, mais eletronegativo. Quanto maior for essa diferença, mais iônico é o composto. Beleza, galera? Bom, mais uma questãozinha. Ele quer saber com qual desses elementos ele vai fazer uma estrutura de proporção 1:3. Lembrando que o alumínio, ele é da 3A. Tá? Não precisa nem ver que o número atômico dele é 13, não. É só ver que ele é da 3A. Então, ele vale mais 3. Esse elemento E aqui, que ele está querendo descobrir, para que eu tenha a proporção 1:3, ó. 1:3. É isso aqui que ele está falando, ó. Proporção 1:3. 1 de alumínio para 3 do outro elemento. É como se eu tivesse que cruzar de volta. Repara que esse 3 aqui veio dessa carga aqui. Então, esse 1 veio dessa carga. Então, vou trocar a corzinha da caneta aqui para te chamar a atenção. Vai, filho, troca a cor da caneta. Ó, esse 1 aqui, ele veio daqui. Então, esse cara tem que ser menos 1. Quem é menos 1? São os halogênios. Tá? Menos 1 são os halogênios. Preciso fazer a distribuição eletrônica desses caras? Não, vai na tabela periódica e olha onde é que eles estão. E aí você vai ver que de todos os halogênios que poderiam ter carga menos 1, o que eu tenho aqui, ó, é esse cara que é o flúor, tá? Então, era só você ver dos números atômicos, aí no quadradinho, né,
tá lá o elemento químico, normalmente o número atômico costuma estar aqui em cima. Pode estar em outro lugar também, tá? Mas é muito comum que ele esteja aqui em cima. Na maioria das tabelas ele fica aqui. Mas dá uma olhadinha na legendinha, tá? Da tabela. Toda a tabela vem com uma legendinha e você procura lá o número atômico. Aí você vai procurar nos halogênios, desses números aqui, o único que tá lá no grupo dos halogênios é esse, que vai estar igual a 9. Então esse cara aqui é o flúor, tá bom? Os outros não vão estar na família dos halogênios, vão estar em outras famílias. Por exemplo, esse aqui é o sódio, esse aqui é o lítio, enfim, tá? Então era isso, galera. Essa questão era isso. Bom, com isso a gente termina a nossa primeira aula. Como eu falei, ela é muito teórica, né? Ela tem muito. Mas você vê que os exercícios em si não são difíceis, né? Os exercícios acabam sendo relativamente fáceis, tá bom? Dá uma olhadinha só nessa parte de condutividade, de ponto de fusão, ponto de ebulição, que isso também é importante, tá bom? Mas isso a gente ainda vai trabalhar em outros exercícios, em outras aulas, tá? Quando eu der as outras ligações, a gente vai trabalhar bastante exercício, a gente vai ver isso com mais calma. Beijo, galera! Se tiver dúvida, quem tá assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários do YouTube. Quem tá assistindo pelo Teams, deixa lá no chat do Teams. Eu prometo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se gostou, dá aquele likezinho que dá uma forcinha pra gente, tá bom? Beijo, fui!